A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos chegando para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se você está chegando agora a este canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos divulgando o link dos nossos vídeos e abençoando a outras vidas também. Nosso objetivo aqui é espalhar a palavra de Deus aos corações. Nós estamos no segundo trimestre de 2017, falando a respeito do caráter cristão. E nós estamos hoje na pré-aula de número 8. E nós vamos falar a respeito de Abigail, um caráter conciliador. Eu lembro que nós temos aula para juvenis e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Temos aula com o professor Juninho e também outros links para você acessar aí de canais parceiros. Abigail, um caráter conciliador. A palavra conciliador significa pessoa pacificadora que apazigua uma situação, que acomoda e que propõe um acordo. Então, esse é o significado da palavra conciliador. Abigail é um exemplo para a igreja. Abigail é um exemplo para a noiva de Cristo que vive em um mundo em guerra e deve ser pacificadora. Queridos, os dias em que nós estamos vivendo são dias em que as pessoas parecem estar procurando as guerras. Qualquer situação, por menor que seja, parece gerar uma guerra, parece gerar um conflito. E quando nós vemos estas situações no mundo, lá fora, parece ser normal, a gente vê isso como normal, mas infelizmente, até mesmo dentro daqueles que professam ser embaixadores do reino, também há situações de conflito, em que pessoas se levantam contra pessoas, muitas vezes em nome do Senhor, muitas vezes em nome da obra, entre aspas. E é aí que surge o pacificador, é aí que precisa entrar em cena o conciliador, aquele que vai ser usado por Deus, aquele que, cheio do Espírito Santo, vai acomodar essa situação, vai propor um acordo, vai pacificar. Hoje em dia, nós vemos esses conflitos até mesmo dentro das denominações. Mas nós, como cristãos autênticos, legítimos, nós precisamos viver o Evangelho de Cristo realmente e sermos conciliadores. Por isso que aquilo que nós vamos aprender através da vida desta mulher, chamada Abigail, é um exemplo para a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, estou falando de mim, estou falando de você, independente da sua denominação. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, e versículo 9, ele disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, todo aquele que é filho de Deus, ele promove a paz. É um contrassenso alguém ser chamado filho de Deus, se chamar de filho de Deus e promover a guerra. Todo filho de Deus, ele promove a paz, e esse é um ponto aí que a gente deve parar para pensar um pouquinho. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos
de Deus. Para nós entendermos um pouquinho do que acontece aqui, é necessário voltar na história. Então lembre que Davi já foi ungido rei de Israel e Saul está aqui a todo custo tentando matar a Davi. Então a vida de Davi ela corre risco e Davi já não pode viver mais lá em Belém ou em Jerusalém em um local fixo. Então Davi agora foge da presença de Saul pelos campos, pelos desertos. Onde Saul ouvia falar que Davi ali estava, ele ia atrás com seu exército, com seus homens, como se estivesse caçando um inimigo. Mas Davi não estava sozinho, Davi andava com muitos homens. E aqui no texto diz que eram cerca de 600 homens que andavam com Davi. Eram todos homens que viam em Davi a esperança de mudar a sua situação. Eram homens que eram rejeitados e viam em Davi esta possibilidade de fugir daquela situação. Aqui eles estão no Carmelo e há ali um homem chamado Nabal. A Bíblia faz questão de dizer que Nabal era um homem rico, criador de ovelhas, que morava em Maom, distrito do Carmelo. O nome Nabal significa insensato. É interessante que o nome aqui revela quem era Nabal. Nabal significa insensato, Nabal significa tolo. E a Bíblia faz questão também de dizer que Nabal era um homem duro e maligno. Você pode ver isto em 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 3. Homem duro e maligno. E a Bíblia também faz questão de ressaltar que ele era descendente de Caleb. Então você pode ver aí que ancestral, de quem você é descendente, de quem você é filho, não importa. A sua história é você quem escreve. Então era um homem duro e maligno, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era descendente de Caleb. É você que escreve a sua história. As suas ações, você é responsável, né? Jamais você vai viver na sombra dos seus pais, dos seus ancestrais. Então, apesar de ser descendente de Caleb, era um homem duro e maligno. No Carmelo, Davi e seus homens conviveram com os pastores de Nabal. E lá, os homens de Davi também ajudaram a proteger os rebanhos de Nabal. Então eles conviveram com os pastores de Nabal e também ajudaram a proteger, né, os rebanhos, as ovelhas, o gado de Nabal dos inimigos, daqueles que tentassem roubar alguma coisa ou atacá-los. Então os homens de Davi foram benignos com os pastores de Nabal. Agora Davi está numa situação difícil, porque ele precisa alimentar estes 600 homens. E chega um ponto em que o alimento acaba. Chega a um ponto que não há de onde vir, porque eles estão numa região deserta, né? Então Davi pede apenas alimento a Nabal. O pedido de Davi a este homem riquíssimo era apenas de alimento, era apenas de pão, carne, apenas alimento para os seus homens. Mas Davi é insultado. Como você pode ver, Nabal pergunta, né? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o pão, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas rezas, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então ele faz pouco caso de Davi, ele esnoba e insulta a Davi. E Davi vai reagir de forma carnal, vingativa e impulsiva. Então, a ação de Davi aqui não é de um homem que é tipo do Messias, que prefigura ao Messias, não.
A ação de Davi aqui é carnal, é vingativa, é impulsiva. Ou seja, a falha de Nabal erra, né, ao insultar a Davi. Mas a falha de Nabal não justifica o erro de Davi. Veja o que o comentarista diz no segundo tópico da lição, o segundo subtópico, o caráter diligente e sábio, o finalzinho ali, na lição do professor, na revista do professor, é a página 56, ele diz: que diferença do que Jesus ensinou com o seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles, Mateus 5:44. Então, a ação de Davi aqui em nada lembra a pessoa de Jesus Cristo ao qual ele prefigurava. Notemos aqui que há uma armadilha do inimigo para Davi. Davi nunca fez justiça com as suas mãos, com as suas próprias mãos, em relação a Saul, que o perseguia. Por várias vezes, Saul esteve nas mãos de Davi e Davi teve a possibilidade de matar a Saul, mas Davi nunca fez isso. Ele sempre soube que Saul era ungido do Senhor e ele sabia que a justiça vinha do Senhor. Agora, o mesmo Davi que poupa a vida de Saul por várias vezes, quer fazer justiça com as próprias mãos em relação a Nabal por muito menos. Então, aqui eu aprendo algo importante que você deve explorar. Às vezes nós evitamos situações grandiosas de cairmos em laços, né? Em armadilhas do inimigo, armadilhas gigantescas. Nós evitamos de cair porque nós estamos atentos e às vezes acabamos caindo em algo bem menor, muito pequeno, que nós poderíamos evitar. É uma situação, e Davi aqui está prestes a cair nessa armadilha por muito menos. Fazer justiça a Nabal com as próprias mãos, o que ele sempre evitou em relação a Saul. Aqui entra em cena, então, a pessoa de Abigail, mulher de Nabal. Abigail, seu nome significa pai da alegria ou exultação, conforme está aí na sua revista. Era uma mulher dotada de entendimento e também de beleza física. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 a seguir, nós vemos que ela toma alimentos em abundância e, montada em um jumento, ela vai até onde está Davi e seus homens. Neste momento, Davi já está saindo. Ela encontra-se no caminho com Davi, porque Davi já tomou 400 dos 600 homens, ele tomou, 200 ficaram cuidando das suas bagagens, e ele já está vindo para atacar Nabal e exterminar toda a sua casa. Em 1 Samuel 25, versículo 24, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, a Abigail chega até Davi e ela diz assim, olha só que interessante: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Veja que ela toma para ela o erro, a falha do seu marido. Ela diz: minha seja a transgressão. O que eu aprendo aqui? É que às vezes o conciliador precisa tomar o lugar do culpado. Isso é algo muito sério. Às vezes o conciliador, para que ele possa apaziguar, pacificar aquela situação, ele precisa tomar o lugar do culpado. Então ela assume a culpa do seu marido. Ela diz assim: minha seja essa transgressão. Não coloca esta transgressão sobre o meu marido. Ela é minha. E poucos conseguem fazer isso, se colocar no lugar do culpado. Quando nós estamos numa situação dessa, a primeira coisa que uma pessoa que não tem nada a ver com o erro, com a falha, vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, né? Mas ela assume o lugar de Nabal. Poucos conseguem fazer isso, somente cristãos autênticos.
no versículo 28 do mesmo capítulo 25 de 1 Samuel, ela diz assim: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então ela assume mais uma vez a culpa e vai apaziguar a situação, profetizando algo que o Senhor já havia lançado sobre Davi. Então, desta maneira, ela consegue evitar a tragédia. Quais são os resultados da intervenção de Abigail? Em primeiro lugar, ela evita Davi de cometer uma atrocidade tão somente em nome da vingança. Em segundo lugar, em 1 Samuel 25 e 38, note que você, professor, só um detalhe, abrindo um parênteses aqui, 1 Samuel 25. Esta é uma luta que todos nós professores temos, porque às vezes eu também falo 1 Samuel, porque é um vício de linguagem, né? E a gente fica brigando com isso, porque é primeiro, porque você está falando de um livro, então 1 Samuel e não primeira. Se você estivesse no Novo Testamento em relação às epístolas, aí seria 1 aos Coríntios, né? 1 aos Tessalonicenses, mas aqui é 1 Samuel 25 e 38. É que às vezes eu vejo professores e pregadores falando, 1 Samuel, e eu lembro que às vezes eu também cometo esse erro. Então aqui eu estou tentando falar certo. 1 Samuel 25, verso 38, diz que o Senhor fez justiça a Nabal. Aí, passado mais ou menos 10 dias, o Senhor vai entrar com providência em relação a Nabal. O Senhor vai ferir a Nabal e Nabal morre. Então, algo que eu aprendo aqui, que você pode guardar aí: não lance as mãos sobre Nabal. Deixe que ele termine nas mãos do Senhor. Não lance as mãos sobre Nabal. Não faça justiça com as suas próprias mãos, mesmo que você esteja com a razão. Deixe que ele termine nas mãos do Senhor, e o Senhor sabe o que faz. A justiça, ela vem do Senhor. Nós, como embaixadores do reino, nós existimos para proclamar as boas novas, para proclamar a paz. A justiça, ela vem no tempo certo e ela vem do Senhor. Então eu posso ver aqui que, através de Abigail, o Senhor evita Davi de cometer uma atrocidade. O Senhor faz justiça ele mesmo, e não Davi. E em terceiro lugar, Abigail vai tornar-se esposa do rei de Israel. Depois da morte de Nabal, Davi vai mandar chamar Abigail e ela aceita ser esposa do rei. Algo maravilhoso. Concluindo, eu digo que Abigail nos ensina a sermos conciliadores e como agirmos nos momentos de crises e ameaças. É muito fácil nós agirmos nos momentos de paz, de tranquilidade, mas tem situações em que somos atacados, em que somos feridos e também somos insultados, assim como foi insultado Davi. E a reação do homem natural, a reação do velho homem é contra-atacar, é agir de forma imediata fazendo justiça. Mas lembre-se, como nós estudamos no primeiro trimestre, lembre-se do fruto do Espírito. Nós não somos controlados, pela nossa carne. É o Espírito Santo que, governando o nosso espírito, controla a alma e o corpo. Então nós somos controlados pelo Espírito Santo que habita em nós. Desta maneira, não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E mais, nós confiamos num Deus que é justiça. Que esses poucos conceitos eles sirvam para ajudar você a preparar aí a sua aula, que nós possamos ser bênção para as suas vidas. Eu vou deixar
na descrição do vídeo o link do professor Juninho e também o e-mail para você se comunicar conosco. E se você ainda não é nosso amigo no Facebook, eu também deixo logo mais abaixo o Facebook para que você possa nos adicionar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima.